A fé nos coloca na dinâmica do milagre, da graça e da presença de Deus. Então, vamos agora acolher a palavra de Deus, vamos agora olhar para a palavra de Deus, vamos agora pedir esta presença de Deus sobre a nossa vida, Eliette, Marcele, e vamos nesse penúltimo dia de julho, Cláudia, né? Vamos colocar a presença de Deus na nossa vida. A transmissão do Face caiu, já restabelecemos ela, né? Deve ser o frio que também ataca os nossos celulares, mas não tem problema. Hoje a igreja celebra também São Pedro Crisólogo, né? Doutor, mestre, grande estudioso da graça de Deus. Ana Paula, Heriberto, quero compartilhar com você então o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Mari, um evangelho bastante bonito. Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Heloíse, Gabi, Amanda, Juliane, palavra de Deus hoje aqui, mais uma vez que é colocado diante de nós. Sabe, Kika, sabe, Maria Clara, Maiara, esta palavra de Deus hoje vai nos ensinar algo bastante bonito, a importância da fé. Infelizmente, né, nossa transmissão do Face caiu um pouquinho, mas já está restabelecida. E a gente hoje vai olhar muito, sabe, a gente vai olhar muito hoje sobre este evangelho que nos ensina coisas maravilhosas. O evangelho de hoje, ele nos conta a história de Jesus que volta para a sua terra natal. Sabe, Ricardo, que Deus te abençoe. Voltando para a sua terra natal, né? Jesus, ele vai na sinagoga e as pessoas daquela época, elas têm muita dificuldade para crer em Jesus. Muitas dificuldades para acreditar em Jesus. E aí nós vamos ver que a dificuldade, sabe, Ângela, Marlene, sabe, essa dificuldade, ela se dá porque aquelas pessoas, elas não tinham fé. Elas não tinham fé. E aí, quando falta fé, Márcia, quando falta fé, Maria Estela, quando falta fé, as coisas não acontecem direito. Veja o que diz Jesus. Um profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres,
Porque eles não tinham fé. Porque eles não tinham fé. Porque eles não acreditavam. E aí a gente vai perceber que nós precisamos cultivar a fé. A fé, né, é o melhor milagre que a gente experimenta todos os dias. Sem fé, a gente não faz nada. Né? A gente precisa colocar o crer, a fé na nossa vida. Nós temos uma verdade que não pode ser ignorada. Nós temos uma verdade que não pode ser deixado de lado. A verdade é esta: onde não há fé, não há milagre. Onde não há fé, não se alcança graça. Onde, sabe, Beatriz, onde não há fé, não se alcança intimidade e a proximidade com o Senhor, que faz tão bem para nós e para a nossa casa. Porque a fé, de fato, volto aqui a dizer, né, Juliane, Talvane, volto aqui a dizer, Amanda, Patrícia, volto aqui a dizer, a fé é o grande combustível que sempre vai nos mover. A fé é esse grande combustível que sempre vai nos impulsionar. A fé é sempre, sabe, essa atitude que faz a gente crer, mesmo não tendo, sabe, Patrícia, Marcelo, mesmo não tendo todas as seguranças que às vezes a gente gostaria de ter. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito. A fé é como você dar o passo e Deus coloca o chão. A fé muitas vezes é até dar aquele passo no escuro e Deus vai colocando o chão. A fé é crer naquilo que os nossos olhos muitas vezes não enxergam. A fé é dar um passo no escuro. A fé é dar um passo e saber que Deus sempre vai estar colocando o chão, sempre vai estar colocando a base. Jesus, na sua própria terra, nos seus parentes, ele está entre os seus. Mas ali faltou a fé. Sabe, Fátima, ali faltou a fé e nada deu certo. Nada foi para a frente, Márcia. Rosânia, por que é que nada foi para a frente? Porque faltou esse confiar, esse crer, Kathleen. Sabe, Beatriz, faltou isso. E aí não deu certo. As coisas não deram certo porque as pessoas não queriam ver, sentir o amor, a presença e a graça de Deus. Não era isso que as pessoas queriam sentir. As pessoas queriam, Ivone, ver espetáculo. As pessoas queriam ver um show de Jesus. E Jesus não é assim. Jesus não dá espetáculo. Jesus não dá show, Fernanda. Jesus cuida, protege, vem em nosso auxílio. E isso a gente não pode deixar passar batido. Veja, acontecem muitos milagres na sua vida. Sabe, Cleonice, Isabela, Fernanda, aqui eu poderia pontuar Amanda. Quantos milagres já aconteceram na sua vida e na sua casa, Elisa? Aqui eu poderia pontuar quantas graças, Miriam, já aconteceram na tua casa e na tua família. Amanda, né? Olha, quantas coisas bonitas, Terezinha, você já experimentou na sua vida. Sabe, Elcio, quantas bênçãos, quantas alegrias, quantas situações Deus já fez acontecer na sua vida. E isso é milagre, isso é graça. Essa é a presença de Deus aonde nós estamos. Acontecem muitos milagres na sua vida, Salete. Acontecem muitos milagres na vida da sua família, Jeane. Acontecem muitas coisas boas na sua vida que eu posso dizer que é o grande milagre. Meu irmão, minha irmã, Francisco, Salete, Jana, olha, vocês não podem ficar na janela da vida de vocês olhando a vida passar. O que é justamente a fé?
A fé é aquela abertura que a gente dá para Deus agir na nossa vida. Sabe, Rosélis, a fé é aquele ir ao encontro de Jesus. Quantas pessoas chegaram desenganadas diante de Jesus lá em Dir? Quantas pessoas chegaram desacreditadas até Jesus? Marina, quantas pessoas chegaram machucadas, sem esperança alguma diante de Jesus, mas chegaram com fé. Chegaram com fé. E olha o que é que Jesus fazia. Sabe, Josefina, é muito lindo isso, porque nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom Deus, Ele jamais vai te afastar. Sabe, Madalena, sabe, Deus jamais vai te afastar. Deus jamais vai brincar com a tua história. Deus jamais vai fazer pouco caso da sua vida, das suas lutas, das suas quedas, das suas dificuldades, Elise e Gilmar. Muito pelo contrário. Olha o que é que Deus faz, e aí a gente vê nas atitudes de Jesus. Olha como Deus nos trata. Deus nos trata com atenção, Diane. Deus nos trata com carinho, Amanda. Deus nos trata com ternura. E aí a gente vê que sempre quando alguém chegava diante de Jesus, ele parava tudo aquilo que ele estava fazendo. Sabe? Ele parava tudo aquilo que ele estava fazendo. Colocava muitas vezes a mão no ombro da pessoa, olhava nos olhos, dava atenção e perguntava assim: e você? O que é que você quer? Sabe, Altair, essa era uma pergunta que estava muito presente, Cristina, Roseli, que estava muito presente no coração de Jesus e está no coração de Deus. E você? O que é que você quer que eu faça? Sabe, Arlete, essa é aquela pergunta que Jesus te faz, que Deus te faz todos os dias. E hoje? E hoje, como é que eu posso estar junto de você? Sabe, Tati, algumas pessoas diziam para Jesus assim: Senhor, que eu veja. Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa. Outras pessoas diziam assim: Senhor, eu quero ser curado da lepra. Outras pessoas falavam, diziam assim: Senhor, eu preciso do teu perdão. Outras pessoas diziam assim: Senhor, eu preciso de uma nova oportunidade. Eu preciso recomeçar a vida. E o que é que as pessoas escutavam de Jesus? As pessoas escutavam de Jesus, e Jesus é a voz de Deus. Sabe, Ricardo, as pessoas escutavam assim: vá em paz, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Ou seja, o que é a fé? A fé é a gente dar condições para que Deus faça aquilo que Ele deve fazer na nossa vida. A fé é a gente dar condições, sabe, para que aquelas coisas que você faz, o seu trabalho, os seus sonhos, as suas iniciativas prosperem. Experimente começar uma coisa dizendo assim: não vai dar certo, não sei o que. Sabe, Tânia, né? Comece fazendo uma coisa, Terezinha, achando que não vai dar certo. Não vai dar mesmo. Por quê? Porque você já começa sem fé. Sabe, Silvana, você já começa sem esperança. Você já começa atraindo para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, a desgraça. O que é a desgraça? É a ausência da graça de Deus. O que é uma vida desgraçada? O que é uma vida desgraçada? É quando a gente não coloca a graça de Deus na nossa palavra, no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida. E aí as coisas perdem a graça, o sentido, a alegria de ser, Inês, Jacinta, sabe? E aí as coisas se tornam pesadas. O que é viver sem a graça de Deus? É carregar um fardo que a gente não precisa carregar, Dilmira.
O que é viver sem a graça de Deus? É viver uma vida carregando uma cruz que se torna pesada. Por quê? Porque a gente não quer compartilhar ela com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai ver que quanto mais a gente abrir o nosso coração para Deus, quanto mais a gente confiar, quanto mais Tânia, Maria Rosa, sabe, Laudenor, quanto mais a gente se entregar para a graça de Deus, mais forte, mais feliz, mais longe nós chegaremos. Então, o que é viver com fé? É saber que a luta, o desafio existe, mas é saber que tem alguém do nosso lado que é mais forte do que nós, que é mais poderoso do que nós, Jacira, Joana, e que vai fazer as coisas darem certas. Sabe, né? O que é viver uma vida com fé? Você já deve ter visto como uma criança pequena, né? Ela aprende a andar de bicicleta, né? Quem sabe uma criança bem pequenininha, né? Quando ela aprende a viver com fé, né? Quando uma criança pequena aprende a andar de bicicleta, ela precisa ter aquelas duas rodinhas na roda de trás, né? Que não vão deixar ela cair, né? E aí a gente vai perceber, Vitor, Camila, Rosália, que a fé é justamente isso, né? É que nem as mãos do pai e da mãe que vão segurando a criança que começa a pedalar, que começa a dar as primeiras voltinhas de bicicleta. O que é a fé? É que nem aquelas duas rodinhas lá atrás que não vão deixar a vida, né? Que não vão deixar a bicicleta cair e a criança se machucar. Assim é a fé. A fé dá equilíbrio, sabe? A fé dá segurança. A fé é que nem a mão do pai e da mãe, que a criança que está dando os primeiros passos sabe que o pai e a mãe não vai deixar cair, não vai deixar se machucar. Assim é a fé. É quando nós colocamos Deus na nossa vida, no nosso coração. A fé é quando a gente dá o passo e Deus coloca o chão. Deus coloca o fundamento, Deus coloca o chão e diz, filho, vai com força, vai com coragem, que eu estou aqui para te dar um suporte. Então veja só, veja como é muito importante a gente compreender uma coisa aqui, Ingrid. Veja como é muito importante, Ingrid. Sabe, Terezinha, a gente saber que uma vida com fé é uma vida que nós vivemos na segurança, na presença e na graça de Deus. A vida faz isso aonde nós estamos. Coloca uma coisa aí no teu coração. Onde não há fé, não há milagre. Onde não há fé, não se alcança a graça. E Deus nos ajuda a passar pelo vale tenebroso. Deus nos ajuda a passar pelas dificuldades da vida. E é assim que Ele vai realizando tudo na nossa vida e no nosso coração. Então, chegamos ao final do nosso momento aqui de oração com Deus, né? Hoje, mais uma vez, aqui nós estamos, né, com bastante frio hoje, aqui em Rio Negrinho ainda, né? Continua negativo a temperatura, mas nós sabemos que a presença e a graça de Deus, ela sempre vai aquecendo o nosso coração. E nós queremos sentir que Deus vai conduzindo a nossa vida sempre e cada vez mais. Nós vamos nos encontrar na próxima semana, segunda-feira, 7 horas da manhã, para rezar, cultivar a nossa fé, colocar a presença de Deus no nosso coração. E finalizamos esse momento agradecendo o mês de julho. Ele está acabando. Hoje é dia 30, sexta-feira, o penúltimo dia de julho. Louvamos e agradecemos a Deus. E que agosto venha com muito gosto, venha com muita esperança, venha com muita alegria. E queremos louvar e agradecer a Deus e pedir a presença de Deus sobre a nossa vida.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas, fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana. Descanse bem, curte bem a tua família e vamos viver bem esse dia que o Senhor nos concedeu. Um grande abraço. Que bom que vem do céu.